A gente recebe agora convidada especial no nosso estúdio, porque terça-feira é dia de falar sobre a Santa Casa, o maior hospital com atendimento SUS aqui da cidade. E a gente sempre traz os principais destaques do hospital. É o nosso quadro Espaço Santa Casa. E hoje a gente recebe a médica, ginecologista e obstetra Tatiane Brasil de Souza Preto para ela falar para a gente sobre o Março Amarelo, que é a campanha que promove a conscientização sobre a endometriose. Tatiane, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos lá. Bora tirar essas dúvidas. Lembrando que você pode participar, né, Meg? Tirando dúvida, mandando perguntas. Isso mesmo. Mande a sua pergunta através do nosso WhatsApp. Adicione aí o 17 98806 0913. Ou deixe a sua pergunta nos comentários na nossa live no Facebook ou na nossa live no Instagram. Vamos lá, então. Tatiane, vamos começar explicando o que é endometriose e o que causa esse problema? Sim. A endometriose, ela é uma doença ginecológica crônica, num caráter benigno e que acomete aí diversas mulheres em idade reprodutiva, mulheres em idade fértil. Conceitualmente, a gente conhece a endometriose como sendo uma translocação, então uma localização anômala, uma localização diferente daquele tecido endometrial, que é o tecido que reveste a cavidade do útero, que por diversos motivos ele pode se exteriorizar e implantar em outras localizações, mais comumente em outros órgãos, outras estruturas pélvicas, mas em alguns casos mais raros também em áreas mais remotas, como por exemplo o diafragma ou outras estruturas que não restritas ali à pelve feminina. Tatiane, e quais são os sintomas? Pensando em sintomas, a gente tem que valorizar muito as queixas dessa paciente que nos procuram. Como sintoma mais comum, a gente elenca a dor pélvica crônica, que normalmente é o que acompanha essa mulher ao longo de anos, associado a outros sintomas mais específicos, como, por exemplo, a dismenorreia, que é o que a gente chama... A dismenorreia é o que a gente chama de cólicas intermenstruais. Então, aquelas mulheres que sofrem um pouquinho mais com esses sintomas no período intermenstrual, que precisam de um atendimento, um uso de um analgésico, justamente pela potencialidade desses sintomas, né? A intensidade desses sintomas. Além dessa dor durante o período menstrual, a gente também tem a dispareunia de profundidade, que é quando a mulher ela tem dor durante a relação sexual, chega a incomodá-la a ponto de motivar e procurar atendimento também, e outras alterações relacionadas aí com outros sistemas, como por exemplo o sistema gastrointestinal, no qual essa mulher ela pode trazer manifestações de constipação, dificuldade para evacuar, sangramento nas fezes e também a questão da infertilidade, né? Muitas mulheres elas não manifestam esses sintomas ou elas não valorizam esses sintomas que a gente conversou e acabam tendo a descoberta do diagnóstico quando passam por um processo de investigação de uma infertilidade. E como que é feito o diagnóstico? É um exame feito de rotina? Como que dá para saber que tem endometriose? Então, assim, essas pacientes que procuram o seu ginecologista com esses sintomas que a gente relatou aqui, a gente vai acender uma luz a respeito de uma suspeita diagnóstica. E uma vez diante dessa suspeita, cabe ao ginecologista lançar mão de outros métodos, exames complementares, para a gente tentar investigar e aí sim confirmar essa hipótese. E quando a gente pensa em exames complementares, basicamente a gente está pensando em exames de imagem, desde um ultrassom endovaginal, desde que ele seja realizado sobre um preparo intestinal, existem formas específicas para que esse exame seja realizado, ou até mesmo uma ressonância pélvica também nos traz informações e aí sim a gente consegue confirmar essa hipótese, né? Tatiane, e a endometriose é hereditária? Tem grupo de risco? Sim, nós temos diversas teorias para tentando correlacionar ou até mesmo justificar o surgimento dessa patologia, né? E quando a gente pensa em endometriose, a gente pensa em um caráter genético,
que sob influência de diversos outros fatores, geralmente fatores metabólicos, hormonais e até mesmo fatores ambientais, acabam fazendo com que essa mulher ela desenvolva a patologia. Então seria um mix de um fator de risco, uma hereditariedade e a associação com esses diversos fatores ambientais que a gente fala. Tatiane, e o tratamento? A partir do momento do diagnóstico, como que é feito esse tratamento? E tem cura? Então, pensando em tratamento, a gente tem que inicialmente distinguir 2 perfis de pacientes. A primeira delas é aquela paciente que já tem prole constituída, então aquela mulher que ela já teve filhos ou ela optou por não ter filhos e não tem o desejo de engravidar, e aquele perfil de paciente que não, que às vezes nos procura justamente por isso, porque tem esse desejo, essa dificuldade de engravidar. Pensando nisso, diferenciando esses 2 tipos de pacientes, que a gente vai definir a melhor abordagem terapêutica, então o melhor tratamento para essa paciente. E a gente tem basicamente 2 possibilidades, sendo o tratamento clínico, que a gente pode lançar mão dos métodos farmacológicos, dos medicamentos, que vão desde analgésico simples até tratamento hormonal, propriamente dito, para a gente tentar diminuir os sintomas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dessas pacientes, ou até mesmo outra modalidade de tratamento que seria a abordagem cirúrgica, sendo que essa abordagem cirúrgica, via de regra, a gente dá preferência para via videolaparoscópica, que é uma cirurgia por vídeo, na qual a gente tenta retirar esses implantes de endométrio que estão localizados ali em outra topografia, para a gente tentar restaurar a anatomia dessa paciente e, consequentemente, preservar a fertilidade, né? Tatiane, então, endometriose tem cura? Sim, ela tem tratamento, tem controle e tem cura pensando em segmento, certo, pensando em futuro. Perfeito. Você falou sobre a dificuldade para engravidar. Isso é um fato para todo mundo? Quem tem endometriose vai ter dificuldade para engravidar, ou depende do grau, do desenvolvimento da doença? Isso, exatamente. A gente tem que entender que, assim, basicamente, estima-se que de 25% a 50% daquelas mulheres que procuram um ginecologista sobre uma investigação de infertilidade, essas pacientes, de 25% a 50%, elas podem ter um diagnóstico de endometriose que não tinha sido aventado até então no passado. Só que a gente tem que lembrar que a infertilidade conjugal, ela pode estar relacionada a diversas causas. E sim, a endometriose é uma delas, mas não é exclusiva. Então tem que ser um diagnóstico de exclusão, levantando outras possibilidades. E uma vez identificado que a endometriose seja a única responsável por essa suposta fertilidade, aí sim determinar o tratamento adequado, a depender do grau de acometimento, da evolução da doença e, consequentemente, as consequências que ela pode ter gerado nesse organismo. Muito bom. Tatiane, nesse mês de campanha, né, Março Amarelo, qual que é o recado que você deixa para quem está nos assistindo, para as mulheres procurar sempre o ginecologista com periodicidade, para cuidar não só da endometriose, mas também da saúde, né, reprodutiva de forma geral? Sim. A gente aproveita assim, o mês de março, né, o Março Amarelo, assim como a gente tem o Outubro Rosa e outros tantos meses aí relacionados à campanha, ao público feminino e outras campanhas específicas, para ficar o recado da visita regular ao ginecologista, de valorizar os sintomas, as alterações que podem acontecer ali no organismo, no ciclo menstrual, enfim. A gente brinca que ninguém melhor do que a própria paciente para poder identificar as alterações relacionadas ao corpo dela, né? E visando isso, valorizem os sintomas, identifiquem alterações e procurem seu ginecologista regularmente, seja para rotina, seja para manifestar uma alteração e, consequentemente, ter o segmento adequado. Muito bom. A gente agradece muito a presença da médica ginecologista e obstetra Tatiane Brasil de Souza Preto, que veio falar com a gente um pouquinho sobre essa campanha Março Amarelo de conscientização, prevenção à endometriose. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. Obrigada pela sua presença. E a gente está sempre de portas abertas, viu? Obrigada. Obrigada.